como um homem sábio, uma princesa triste e um escocês louco por dinheiro ajudaram Dom Pedro a criar o Brasil, um país que tinha tudo para dar errado. Olá, meu nome é Cintia e você está no canal Biblioteca de Gaia. Hoje nós vamos conversar sobre 1822, que é o segundo livro do Laurentino Gomes, dessa meio que trilogia iniciada por 1808, contando a história da família real portuguesa quando eles chegaram ao Brasil, e o 1822 é o segundo livro, que conta como foi a independência do Brasil, e o terceiro livro é o 1889, porém eu estou no segundo e é sobre ele que a gente vai conversar hoje. Em 1822, o principal protagonista é Dom Pedro I, ou melhor dizendo, Dom Pedro de Alcântara Francisco, Antônio, João, Carlos Xavier, de Paula, Miguel, Rafael, Joaquim, José Gonzaga, Pascoal, Cipriano, Serafim de Bragança e Bourbon, vulgo Dom Pedro I. Esta figura de nome quase que impossível de se decorar foi o primeiro imperador do Brasil e o 29º rei de Portugal. E acho que todo mundo sabe que a história do Brasil é meio bizarra, né? Desde a descoberta até a chegada da família real portuguesa ao Brasil, a própria independência, e tudo que aconteceu até hoje tem o seu desenrolar tipicamente brasileiro. O Brasil começou, na verdade, com um jeitinho brasileiro, né? E em 1808 a gente já começa a perceber isso, desde quando a família real portuguesa vem para o Brasil, e em 1822 a coisa piora. Quando você pensa que pode melhorar, ela piora mais um pouquinho. Interessante observar que Dom Pedro era um admirador de Napoleão Bonaparte, que, por sinal, foi responsável pela fuga da real família portuguesa para o Brasil. E claro que Dom João VI não gostava nada disso, de saber que o seu filho, o que seria então o futuro imperador do Brasil, era na verdade um admirador de quem ele, uma das pessoas que ele mais odiava. A gente acaba descobrindo, ao terminar de ler esse livro, que o Dom Pedro, na verdade, ele tinha mais características da sua mãe, a Carlota Joaquina, do que do próprio Dom João VI. Enquanto o Dom Miguel, que era o seu irmão, que acabou virando rei de Portugal, ele já tinha mais o jeito um pouco mais parecido com Dom João VI, apesar de ser totalmente manipulado pela mãe. E de uma forma muito hilariante, eu quero narrar para vocês como começou a história do Brasil. De cada 3 brasileiros, 2 eram escravos, negros, mulatos, índios ou mestiços. Era uma população pobre e carente de tudo, que vivia à margem de qualquer oportunidade em uma economia agrária e rudimentar, dominada pelo latifúndio e pelo tráfico negreiro. O medo de uma rebelião dos cativos assombrava a minoria branca. O analfabetismo era geral. De cada 10 pessoas, só uma sabia ler e escrever. Os ricos eram poucos e, com raras exceções, ignorantes. Então, o Brasil já começou assim, ou seja, com negros sendo escravizados, índios sendo escravizados, suas terras sendo tomadas, e a gente descobre que o número de escravos, negros escravos, índios, mulatos, mestiços, como é tratado aqui, era muito maior do que a população ditamente branca. Então é um país que já começou com uma miscigenação muito forte. A gente acaba descobrindo durante a leitura que os grandes senhores da época possuíam, cada um deles possuía pelo menos 2, 3 escravos. Alguns chegavam a ter mais de 1000 escravos. E todos esses detalhes que eu falei agora vocês conseguirão ver com maior precisão no 1808. Já o 1822, como ele tem um enfoque mais voltado para a independência, isso muda um pouquinho o parecer, mas também traz muita informação para a gente ter uma ideia de como seria o país no momento da independência, em que Dom Pedro já declarasse a independência do Brasil. Tem vários trechos que a gente se para pensar, o Brasil é torto até hoje. Eu não acredito que esses erros já eram apontados, muitos desses erros já eram apontados aqui nesse livro, com supostas alternativas ou questões que não foram corrigidas até hoje. E um exemplo disso são 2 homens que viveram em épocas diferentes, que é o José Bonifácio e Joaquim Nabuco, que
que eles tinham o mesmo ponto de vista em relação a um Brasil que teria que caminhar, crescer independente de Portugal, a partir da proclamação da independência, claro. E um trecho interessante que mostra o que esses dois personagens da história brasileira tinham de pensamento em comum. Eles tinham a mesma questão. Dá para construir um país com essa matéria-prima? Em outras palavras, seria possível fazer um Brasil homogêneo, coerente e funcional com tantos escravos, pobres, analfabetos, tanto latifúndio e tanta rivalidade interna? Sim, foram homens de períodos diferentes que já tinham essa questão de preocupação com o desenrolar da história do país. Eles já perceberam que a coisa estava caminhando de uma forma que não haveria de ter muito sucesso. Apesar de que, tá, tudo bem, hoje nós estamos aqui, o país cresceu e nós somos fortes, mas ainda temos os nossos problemas. Mas essas questões que vai sendo apresentadas no livro, antes da proclamação propriamente dita da independência até os dias de hoje, já existiam naquela época. Para vocês terem uma ideia, o próprio príncipe Dom Pedro, que ainda não era o imperador do Brasil antes de ser imperador, mas assim que ele assumiu o Brasil, quando Dom João VI retornou a Portugal, ele já se deu conta de que como ele ia dirigir um país que estava mergulhado em corrupção. Olha que coisa interessante, né? Desde 1800 e bolinha, o Brasil já tinha a corrupção no seu auge e hoje, em 2017, a gente continua vivendo este mesmo problema. Então não é de hoje que a corrupção é um problema sério aqui nesse país, mas parece que é um problema que não preocupa as pessoas, de uma forma geral. Ele pegou o Banco do Brasil completamente falido, ele teve que reconstruir, acima de muito custo, muito sacrifício, o banco, a nação brasileira, até chegar ao ponto de declarar-se independente de Portugal, declarar o Brasil um país independente. E foi através de muita luta, muita guerra, muita gente morreu nessa história para a gente chegar até aqui. Tudo bem, mas esse período já passou faz muito tempo e os problemas básicos que já existiam antes do Brasil ser o Brasil mais próximo do que a gente conhece hoje, a corrupção era o que mais preocupava o imperador brasileiro. Tem um ponto aqui no livro que eu acho que um general inglês chega a pedir para a embaixada britânica no Brasil que enviasse uma mensagem para a Inglaterra para que eles mandassem mercenários ingleses para o Brasil a fim de povoar com pessoas brancas, porque o país estava crescendo com mestiços, negros, e esses poucos brancos estavam preocupados porque a população de mestiços, mulatos, negros e índios continuava aumentando enquanto a população de brancos aumentava de uma forma insignificante. E chegou a pedir para a Inglaterra enviar mercenários para popular o país com gente branca. É duplamente vergonhoso, né? Traz o que você tiver de pior aí, que vai ser melhor do que o que nós temos aqui. Olha o absurdo. Mas nós não temos só influências negativas como dessa figura que eu narrei agora, mas existiram também pessoas ou grupos de pessoas que também ajudaram o desenvolvimento do país de uma forma positiva, porém que sozinha não pode fazer milagre, que era a figura dos maçons. Pois é, a influência dos maçons existiu não só na chegada com a família real portuguesa, como na independência também. Houve uma atuação muito importante, tanto é que José Bonifácio, e dizem que até o próprio Dom Pedro I, era maçom. Inclusive, o 1822 traz até um capítulo falando sobre isso, sobre a importância, sobre como foi a influência da maçonaria no Brasil durante o período de independência. Eu, como uma bacharel em Direito, né, apesar hoje de não atuar mais na carreira jurídica, gostei de ver aqui como foi a escolha, o processo de escolha de Dom Pedro, né, mas na verdade sendo guiado, orientado por pessoas, figuras importantes e de muito conhecimento da época em relação ao futuro político do Brasil, entre república e monarquia constitucional. Bom, a gente sabe que acabou prevalecendo a monarquia, porque o Dom Pedro continuou aí como nosso imperador durante muitos anos, depois dele veio Dom Pedro II, que era seu filho,
Então a gente sabe que esse foi o caminho escolhido, mas é interessante ver por que esse caminho foi escolhido ao invés de uma república, como foi o que aconteceu com os Estados Unidos. A gente rumou para um lado, os Estados Unidos para o outro. Claro, infinitamente que os Estados Unidos superou a gente, ultrapassou, apesar de ser um país que tem uma idade muito próxima do Brasil, foi um país que caminhou para o sucesso decolando, enquanto o Brasil tinha os seus altos e baixos, mas sempre muito abaixo da expectativa de qualquer habitante do Brasil. Eu acho que desde 1500, na verdade, né, quando chegaram os primeiros portugueses ao Brasil. Além de relatos que recontam a história do nosso país e apresentam as possíveis alternativas para pequenos detalhes que foram acontecendo durante a história, curiosidades não só sobre a família real, figuras que foram importantes, que marcaram a história do Brasil, que não são muito comentadas ou citadas, também são apresentadas aqui pra gente, e de uma forma muito pé no chão. E ao mesmo tempo é engraçado ver que o Laurentino Gomes ele não perdeu um bom humor para escrever a história do Brasil, porque como a gente sabe, a história é uma piada. Claro que o Laurentino Gomes aborda esses pequenos detalhes humorísticos da história da criação e da independência e do crescimento e desenvolvimento do nosso país, mas ele não perde a seriedade. Isso que eu acho muito interessante nesse livro. E na chamada desse vídeo eu citei 3 pessoas, né? Um homem sábio, que foi José Bonifácio, que a influência dele, o conhecimento dele, a figura do José Bonifácio foi muito importante para o Dom Pedro e para o nascimento do Brasil como um país independente de Portugal. Depois eu falei da Princesa Triste. É claro que eu estava me referindo à figura da Leopoldina, porque a gente acaba descobrindo que ela teve uma história de vida, apesar dela ter conseguido influenciar e participar por detrás do Dom Pedro, ajudá-lo, influenciá-lo e participar da independência do Brasil, ela acabou morrendo muito jovem e de uma forma muito triste, né? Toda a história dela é muito triste. A terceira figura que eu citei é um escocês louco por dinheiro, que a gente acaba descobrindo que em um determinado ponto da guerra entre o Brasil e Portugal, logo depois que o Brasil declarou a independência de Portugal, eles resolvem trazer um mercenário escocês para ajudar na batalha entre o Brasil e Portugal. E esse mercenário ele tinha acabado de participar de uma batalha de outro país da América do Sul, então ele já estava por aqui, ele estava a fim de glória mesmo, de fama e dinheiro, claro, óbvio, né? Mas ele já juntou o útil ao agradável para ele e acabou até sendo importante a participação, apesar de muito pequena, acabou sendo muito importante a participação dele nessa batalha para que o Brasil conseguisse ganhar essa guerra contra Portugal. E além dessas 3 figuras, a gente acaba descobrindo até a figura de uma mulher, Maria Quitéria de Jesus, que ficou mais escondida ainda dentro de toda essa história do Brasil, mas que foi fundamental dentro da batalha, porque ela foi uma heroína que se vestiu de homem e foi guerrear e conseguiu enganar todo mundo, inclusive o próprio Dom Pedro, porque depois de um tempo ela recebeu uma homenagem, ela recebeu acho que uma medalha, enfim, ela recebeu não sei se foi um título, uma medalha, alguma coisa, um reconhecimento pela batalha, pela participação dela na batalha, e ela conseguia enganar todo mundo achava que ela era realmente um homem. Acho que vocês já conseguiram perceber que eu gostei bastante dessa leitura. 1822 foi um livro que me surpreendeu positivamente. O ano da independência foi marcado por muita batalha, por muita luta, muita coisa errada, muito desastre, muita falta de experiência, mas foi um ano que, apesar de tudo, trouxe uma certa glória para o país, né? Se não fosse a coragem e a audácia de Dom Pedro I, talvez hoje nós seríamos ainda uma parte de Portugal, quem sabe. Este é um ótimo livro para você que gosta de história, que quer conhecer um pouquinho mais sobre a história do Brasil. Eu recomendo sim a leitura, mas é claro, você precisa ler 1808. Sei que muita gente já leu 1808, mas não continuou a leitura. Alguns não gostaram muito. Eu posso dizer que 1822 tem uma narrativa bem mais evoluída quando comparada a 1808. Então por isso que eu recomendo, continue lendo. Espero conseguir ler o 1889 em breve, não demorar um ano como eu demorei para continuar a sequência. Porém eu não tenho o livro ainda, mas quem sabe na Black Friday em novembro eu consigo adquirir, dar continuidade a essa leitura da história do Brasil, que é a história também faz parte da nossa história, né? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de clicar em curtir e inscrever-se no canal caso não seja inscrito. E a gente se vê aqui no próximo vídeo na Biblioteca de Gaia.